Antônio, um homem de 68 anos, vive sozinho cercado por ressentimentos após expulsar seu único filho de casa há 15 anos, devido a um erro imperdoável. Quando um diagnóstico terminal o coloca contra o relógio, ele se vê forçado a confrontar o vazio que dominou sua vida. Numa tarde chuvosa, uma exibição especial de A Paixão de Cristo desperta nele uma compreensão devastadora sobre o poder do perdão genuíno. Movido por uma urgência que transcende seu próprio orgulho, Antônio inicia uma busca desesperada pelo filho, apenas para descobrir que os papéis se inverteram de maneira inesperada. No leito de um hospital, pai e filho se reencontram em circunstâncias que nenhum deles poderia prever, desafiando ambos a redefinirem o significado de família, redenção e amor incondicional. O que acontece nas próximas 48 horas transforma não apenas suas vidas, mas as de todos que testemunham o milagre moderno, que emerge quando o perdão supera o tempo perdido. Um corredor de hospital silencioso. Antônio, 68 anos, rosto marcado pelo tempo e amargura, avança lentamente, enquanto sua respiração pesada ecoa contra as paredes brancas. Segura um pequeno embrulho nas mãos trêmulas. A enfermeira o guia para um quarto numerado 103. Ele não sabe que o senhor viria, ela diz suavemente. Antônio para diante da porta, congelado. Flashback rápido, um jovem sendo expulso de casa, palavras duras, você não é mais meu filho. Voltamos ao presente. Antônio fecha os olhos, murmurando algo que parece uma oração. A câmera revela uma pequena cruz em sua mão, idêntica à que aparece em um frame congelado de A Paixão de Cristo em seu celular. Sua voz embargada narra: 15 anos sem nos falarmos. Agora estou prestes a descobrir se existe perdão após tanto tempo. Ele empurra a porta enquanto a câmera se afasta, revelando o nome Marcos na ficha do paciente. O título surge na tela em letras que sangram como as feridas de Cristo. O perdão de um pai. O apartamento de Antônio é um museu de ausências. Fotos de família onde o rosto do filho foi removido. Uma mesa sempre posta para um. Rituais meticulosos que preenchem o vazio. O café preparado exatamente às 6h07. A leitura do jornal impresso. A missa dominical, onde se senta sempre no mesmo banco sozinho. Seus vizinhos o descrevem como o homem que nunca sorri. No trabalho como contador aposentado que ainda presta serviços ocasionais, é respeitado mas temido por sua rigidez. Em seu quarto, uma gaveta trancada guarda recortes de jornal sobre o filho que acompanhou à distância, sem jamais fazer contato. A rotina impecável é interrompida quando, durante um check-up de rotina, o médico diz com gravidade: Antônio, precisamos conversar sobre seus exames. O diagnóstico: câncer em estágio avançado, 6 meses de vida, no máximo. Sozinho. No consultório após a saída do médico, ele sussurra: 15 anos desperdiçados por orgulho. E agora, o tempo se tornou meu inimigo mais cruel. Sua mão toca involuntariamente um medalhão escondido sob a camisa, o único objeto que ainda o conecta ao filho. A narração questiona: quanto tempo você esperaria para consertar seu maior arrependimento, se soubesse que seu tempo está acabando? Uma tempestade força Antônio a abrigar-se em um cinema pequeno, onde está sendo exibido A Paixão de Cristo. Relutante, ele entra. A sala quase vazia amplifica a intimidade da experiência. A câmera alterna entre as cenas do filme e as reações cada vez mais intensas de Antônio. Na cena da flagelação, ele aperta os braços da poltrona. No momento em que Jesus perdoa seus algozes, lágrimas silenciosas escorrem por seu rosto. Enrijecido pelo tempo, uma cena específica o atinge como um raio. O olhar entre Jesus e Pedro após a negação: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A frase ressoa enquanto Antônio tem uma visão perturbadora, ele próprio como Pilatos, lavando as mãos do destino do filho. À saída do cinema, um senhor idoso distribui panfletos sobre perdão e reconciliação. Antônio lê uma citação sublinhada: o perdão não muda o passado, mas amplia infinitamente o futuro. O panfleto traz o versículo de Lucas 15 sobre o filho pródigo. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, Antônio abre a gaveta.
trancada e espalha todas as notícias sobre o filho pela cama. Um artigo recente menciona que Marcos agora é médico voluntário em uma comunidade carente. A voz em off de Antônio revela: passei 15 anos construindo muros quando deveria estar construindo pontes. O que aquele homem na cruz entendeu que eu, em toda minha suposta sabedoria, não consegui compreender? Antônio inicia uma busca frenética. Visita o antigo bairro, a universidade onde o filho estudava, pessoas que poderiam saber seu paradeiro. Em cada encontro, confronta o espelho distorcido de sua própria amargura, pessoas que se lembram dele, como o pai que deserdou o filho por um erro de juventude. Um ex-colega de faculdade de Marcos finalmente revela: ele trabalha no Hospital São Lucas, na periferia. Dedica-se a pacientes terminais. A ironia não escapa a Antônio. No hospital, uma recepcionista informa que o Dr. Marcos está temporariamente afastado. Ao insistir, uma enfermeira mais antiga o reconhece. Você é o pai dele, não é? Aquele que ele nunca menciona sem que seus olhos se encham de água. Ela hesita antes de revelar: doutor, Marcos sofreu um acidente há 3 dias. Está internado no Hospital Central. A notícia atinge Antônio como um golpe físico. No táxi a caminho do outro hospital, ele segura o medalhão enquanto sussurra repetidamente: ainda não, por favor, não antes que eu possa dizer. O taxista, percebendo sua angústia, pergunta se está bem. Antônio responde com uma frase que nunca pensou pronunciar: meu filho precisa de mim. O que você descobriria se tivesse apenas algumas horas para reparar uma década e meia de silêncio? Continue existindo para testemunhar um encontro que redefine o significado do perdão paterno. O quarto 103 revela uma cena que Antônio jamais imaginou. Marcos, 38 anos, conectado a diversos aparelhos após um grave acidente de carro. O médico explica a situação delicada: traumatismo craniano, estado de coma induzido. As próximas 48 horas serão decisivas. Quando todos saem, Antônio finalmente se aproxima da cama. O contraste é pungente. O filho que ele expulsou como um jovem rebelde agora é um homem feito, com fios grisalhos nas têmporas e uma aliança de casamento que Antônio desconhecia. Sobre a mesa de cabeceira, uma foto de Marcos com uma mulher e 2 crianças pequenas, uma família que o avô nunca conheceu. Antônio toca levemente o rosto do filho, suas mãos trêmulas hesitantes. Marcos, sua voz falha. Seu pai está aqui. O monitoramento cardíaco mostra uma leve oscilação. Uma mulher entra abruptamente na sala. Clara, esposa de Marcos. Seu olhar endurece ao reconhecer o sogro que nunca conheceu pessoalmente. O que você está fazendo aqui? 15 anos de silêncio, e agora aparece? Antônio, desconcertado, tenta explicar sobre seu diagnóstico terminal, mas Clara o interrompe. Sabe o que Marcos faz todo ano no aniversário da última vez que vocês se viram? Ele tenta te ligar. 15 chamadas em 15 anos, todas rejeitadas. E ainda assim, ele me fez prometer que se algo acontecesse com ele, eu deveria te encontrar. Esta revelação atravessa Antônio como uma lança. A câmera captura seu olhar para o filho inconsciente, enquanto compreende que, ao contrário dele, Marcos nunca desistiu da reconciliação. Antônio passa a noite na sala de espera, recusando-se a ir embora. Clara retorna com café e, gradualmente, o gelo entre eles começa a derreter. Ela revela a vida de Marcos, como se tornou médico inspirado pelo próprio sofrimento, como fundou um programa para reconciliação familiar entre pacientes terminais, como ensinou os filhos a rezarem pelo avô que nunca conheceram. Em um momento de vulnerabilidade, Clara pergunta: o que realmente aconteceu entre vocês? Flashback completo. Marcos, aos 23 anos, confessa ter desviado dinheiro da empresa familiar para ajudar um amigo viciado. Antônio, inflexível em sua retidão moral, o expulsa de casa declarando que traição não tem perdão. O jovem implora uma segunda chance, enquanto a mãe, já doente que faleceria meses depois, assiste a cena em lágrimas. Voltando ao presente, Antônio confessa com voz embargada: eu não só o expulsei de casa naquele dia, expulsei a última chance de sua mãe ver o filho antes de morrer. Clara, comovida pela honestidade tardia, revela: há algo que você precisa ver. Leva-o ao quarto onde Marcos mantém uma caixa com todas as cartas nunca enviadas ao pai ao longo dos anos,
cartas de arrependimento, de perdão, de compreensão. A última, escrita apenas uma semana antes do acidente, dizia: Pai, descobri que tenho um paciente com seu nome e idade. Por um instante, pensei que fosse você precisando de mim, e percebi que, mesmo após tudo, eu ainda viria correndo. O que acontece quando descobrimos que o perdão que buscamos já nos foi concedido há muito tempo? Não perca os próximos minutos desta jornada que revelará como uma lição de 2000 anos pode curar feridas que a medicina moderna não alcança. A madrugada traz mudanças no quadro de Marcos. Ele começa a dar sinais de consciência. Médicos examinam, cautamente otimistas. Quando finalmente ficam sozinhos, Antônio senta-se ao lado da cama e, segurando a mão do filho, faz algo que nunca fizera antes: confessa suas falhas sem reservas. Fiz tudo errado, filho. Confundi rigidez com retidão, intransigência com princípios. Vim aqui não só para pedir perdão, mas para dizer o que deveria ter dito há 15 anos. Eu me orgulho do homem que você se tornou, apesar de mim, não por minha causa. Enquanto fala, Antônio não percebe que os olhos de Marcos começam a se mover sob as pálpebras. Continua sua confissão, agora revelando seu próprio diagnóstico terminal. Não vim aqui por pena ou para aliviar minha consciência antes de partir. Vim porque finalmente entendi o que aquele homem na cruz tentou ensinar: que o perdão não é uma fraqueza, mas o maior poder que possuímos. A mão de Marcos aperta levemente a do pai, e seus olhos se abrem, por um momento de suspensão perfeita. Pai e filho se olham, 15 anos de ausência desaparecendo em um instante de reconhecimento mútuo. Pai, a voz rouca de Marcos quebra o silêncio. Antônio, transbordando de emoção, só consegue dizer: estou aqui, filho, estou aqui. Nos dias seguintes, enquanto Marcos se recupera gradualmente, ocorre uma extraordinária inversão de papéis. O filho médico, ao descobrir sobre o diagnóstico terminal do pai, insiste em assumir seu caso. Entre exames e consultas, as conversas difíceis finalmente acontecem. Marcos confessa que o dinheiro desviado anos atrás foi para pagar o tratamento de reabilitação do amigo, que hoje é seu parceiro na clínica voluntária. Antônio admite que sua rigidez escondia um medo profundo de falhar como pai. Em um momento particularmente poderoso, Marcos leva Antônio para conhecer seus netos, Ana, de 7 anos, e Gabriel, de 5, que o chamam instantaneamente de vovô sem qualquer hesitação. A casa de Marcos e Clara torna-se o lar que Antônio não tinha há décadas. Uma noite, enquanto observam as crianças dormindo, Marcos revela: todos os anos, conto a elas a parábola do filho pródigo. Mas em nossa versão, é o pai quem retorna. Antônio, emocionado, responde: na verdade, filho, acho que ambos estávamos perdidos. Um exame detalhado revela que o câncer de Antônio, embora sério, foi diagnosticado incorretamente quanto à sua progressão. Há opções de tratamento que podem estender significativamente sua expectativa de vida. O suficiente, diz Marcos, com um sorriso, para você conhecer seu próximo neto, enquanto Clara entra na sala acariciando a barriga ainda imperceptível. 6 meses depois, Antônio, visivelmente mais saudável apesar do tratamento, ajuda Marcos em uma iniciativa pioneira, um programa de reconciliação familiar no hospital, inspirado em sua própria história. Juntos, criam um projeto Segundas Chances, focado na mediação entre familiares afastados, quando um deles enfrenta doenças terminais. Uma sala no hospital é dedicada a esses encontros, decorada com símbolos de diferentes tradições espirituais que celebram o perdão. Na parede principal, uma citação: o perdão é a ponte que liga o tempo perdido ao tempo que resta. Em uma cerimônia emocionante, Antônio é batizado novamente, com Marcos como seu padrinho, um ritual simbólico de renascimento espiritual. Clara, agora visivelmente grávida, filma o momento em que avô e netos entram juntos na água. O pastor cita: este é um batismo de reconciliação, onde não apenas os pecados são lavados, mas também as feridas do tempo são curadas. Antônio, emergindo da água, abraça o filho enquanto sussurra: por 15 anos, pensei que te perder. Foi minha maior tragédia. Agora entendo que minha verdadeira tragédia teria sido morrer sem conhecer o homem extraordinário que você se tornou. 1 ano depois, na sala de estar de Marcos e Clara, uma celebração de aniversário. Antônio,
ainda em tratamento mas com aspecto renovado, segura nos braços o bebê recém-nascido que leva seu nome. As crianças mais velhas mostram desenhos da família completa, incluindo a avó no céu. Marcos observa a cena, emocionado, quando seu telefone toca um paciente terminal, deseja reconciliar-se com a filha afastada. Pai e filho trocam um olhar de compreensão profunda, antes de Marcos sair para atender o chamado. A câmera se afasta lentamente da cena familiar, enquanto a voz de Antônio narra: há 2000 anos, um homem perdoou do alto de uma cruz. Demorei 68 anos para entender a profundidade daquele gesto. O verdadeiro milagre não é apenas ser perdoado, é redescobrir a capacidade de perdoar. A câmera enquadra uma foto recente da família completa ao lado de uma antiga foto restaurada, a mesma de onde o rosto de Marcos havia sido removido, agora inteira novamente. Não espere até o seu tempo estar se esgotando para reconstruir o que foi quebrado. O perdão não pode devolver os anos perdidos, mas pode transformar completamente os anos que restam. Esta não é apenas minha história, ou a história de meu filho pode ser a sua também. A tela escurece com uma última pergunta: que ponte você precisa construir hoje, antes que o tempo torne impossível a travessia? O monitor cardíaco marca 67 batimentos por minuto, um para cada ano da vida de Antônio, para cada oportunidade desperdiçada, para cada dia que ele escolheu orgulho em vez do amor. Do lado de fora do quarto 103, suas mãos enrugadas apertam o pequeno embrulho que carregou por quilômetros como se contivesse seu próprio coração. Ele está estável, mas ainda inconsciente, a enfermeira explica enquanto verifica o prontuário. Família? Ela pergunta casualmente. Antônio hesita. 15 anos de silêncio pesam sobre esta simples palavra. Pai. Ele finalmente responde, a voz quebrando na única sílaba. Nos próximos 12 minutos, você testemunhará o que acontece quando o tempo, esse juiz implacável que não perdoa nós os adiamentos, finalmente apresenta sua conta final. Esta não é apenas uma história sobre um pai e um filho separados por mágoas antigas. É uma redescoberta moderna da mais antiga e poderosa tecnologia espiritual que conhecemos, o perdão radical que transforma não apenas quem o recebe, mas principalmente quem o oferece. Antes de prosseguirmos, permita-me perguntar: qual relacionamento quebrado em sua vida você tem adiado reparar? Qual conversa difícil você tem evitado, acreditando que sempre haverá tempo amanhã? Porque após esta história, você nunca mais verá o relógio da mesma forma, e talvez descubra que para alguns milagres, mesmo 5 minutos podem ser suficientes.